Olá, seja bem-vindo. Você está agora na disciplina de Direito do Trabalho. Eu me chamo Laís Fernanda, você sou professora, sou advogada há quase 10 anos, 9 anos e alguns meses aí. Atuo também no direito trabalhista, tenho aí uma experiência nessa área e, bom, estou aqui para tentar te ajudar a passar por essa disciplina, né, a entender aí os contornos do direito do trabalho, que vão aí desembocar também no direito processual do trabalho. E bom, vamos lá, sem enrolação, vamos lá. Nessa primeira aula nós estamos no módulo 1 e a gente vai falar um pouco sobre histórico do direito do trabalho. Toda disciplina material, né, de direito material, ela envolve a gente pensar um pouquinho no que a construiu, né, no que há por trás da construção dessa disciplina. E no caso do direito do trabalho, a gente volta lá nos primórdios, né, do início mesmo do momento em que o homem parou de ser nômade, né, no momento em que o homem parou de andar pelos lugares e se fixar por pouco tempo nas áreas. Quando ele começa a se fixar por mais tempo, que ele começa a produzir, né, que ele começa a plantar, ele começa a colher, ele começa também a ter conflitos, né, de ordem social. Então a gente começa aí a ter as explorações, né, do trabalho via pena. Então é como se a partir do momento em que eu tenho um conflito com um vizinho relacionado à terra, por exemplo, eu ganho esse conflito e passo a explorar o trabalho do meu vizinho por questões de ter ganhado esse conflito com ele. Né? Então, o homem passou a entender que ao invés de matar o outro ser humano, ele poderia se utilizar do trabalho, da força de trabalho daquele indivíduo. E aí outras situações também começaram a surgir, a partir do momento em que, bom, eu não preciso mais discutir com esse indivíduo, mas se ele produz algo e eu preciso de algo que ele produz, eu posso pagar, né? Eu posso fazer alguma espécie de troca, eu posso fazer alguma espécie de compensação, e aí a gente começa a ter essa noção de trabalho, né? De trabalhar para uma outra pessoa. E aí a gente tem, né, a ideia do regime da escravidão, que foi ali amplamente utilizado para esse fim, né, a exploração do trabalho das minorias ali, né, dos escravos, e a partir do momento em que o proprietário de escravo, né, ele adquiria um escravo, vamos colocar assim, ele tinha direito a usar a força de trabalho desse escravo enquanto ele quisesse, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de humanidade, digamos assim. Ele tratava, inclusive, os seus escravizados como uma moeda de troca, né, como uma mercadoria, e isso, de fato, é registrado, amplamente registrado em livros, né, amplamente registrado na nossa história. Mas a gente começa a ter uma mudança, né, com o crescimento da Igreja Católica, com o crescimento da ideia, né, de impérios ali, com a ideia de criação de grandes povos. A gente começa a mudar um pouquinho essa percepção, e também há ali, pós-Revolução Francesa, né, a ideia de igualdade, fraternidade, de você ter um olhar mais humano para os próprios seres humanos. Então você tem, querendo ou não, uma liberdade maior, inclusive que entra também na liberdade de trabalho, na liberdade de contratação, tá? E aí você tem já um iniciozinho, assim, o berço do que seriam as legislações trabalhistas, né? Você vai ter ali o Decreto de Alarde, que nada mais foi do que a liberdade, né, a instituição da liberdade de contratação, né? Você tinha durante a Revolução Francesa uma ideia de corporações de ofício, né? E essas corporações de ofício, elas surgiram porque os senhores feudais tinham muito poder e os trabalhadores estavam
assim, se sentindo desmotivados, se sentindo desvalorizados, se sentindo, né, sentindo que trabalhavam muito e realmente eram horas de trabalho, né, muitas horas de trabalho, afinal, né, a gente está aí no momento do desenvolvimento da Europa capitalista, né, então nós estamos aí num contexto também de revolução industrial, em que as máquinas estão começando a entrar nas indústrias e precisam de homens para operar essas máquinas, mas essa operação ela dura 12, 14, 16, 18 horas, 20 horas de trabalho, né, e aí a gente começa a ter essa percepção de que os funcionários começam a se organizar, né, e eles começam a reivindicar algumas melhorias, algumas condições de trabalho, né, então a gente passa a ter ali, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, a observação desses pontos relacionados ao trabalho da pessoa, né, do trabalhador. Então se começa a olhar para o trabalhador exatamente. A Revolução Industrial em si trouxe muitas mudanças ao contexto de trabalho, inclusive o aumento da produtividade. A gente tem aí um boom de produção, né? A Europa capitalista produz muito a partir desse momento e a gente tem a época também, né, da ideia do Fordismo, da construção de carros, né, da construção ali de máquinas para fábricas, e a gente passa aí então a trabalhar nesse contexto a ideia de que o trabalhador ele possui direitos. E quem passa a reconhecer esses direitos diretamente, além dessas pequenas reuniões de funcionários, né, de empregados, é também a Igreja Católica. Né? A partir do momento em que a Igreja Católica, lá com o Papa Leão XIII, né, que agora até está sendo substituído aí pelo Leão XIV, foi o Leão XIII quem passou a olhar para o trabalho em si, a partir da edição da encíclica dele, né, de trabalho, o Rerum Novarum, o nome da encíclica. E ela passou ali a falar um pouco da questão do trabalho, né, do trabalho dignificar o homem, das condições de trabalho que passaram, né, a ter essa necessidade de ser observada, da associação de trabalhadores. E aí você tem, paralelamente à Igreja Católica, uma outra construção de pensamento chefiada, aí, né, proposta pelos pensamentos de Marx e de Engels. Então, você começa, a partir desse momento, a ter a partir de tanta exploração do trabalho, você passa a ter o oposto, né? As nossas sociedades são cíclicas. Então, a partir do momento que você explora muito, o explorado se sente ali, né, motivado a brigar pelos seus direitos de algum modo. Então, você tem essa explosão aí, né, da briga pelas condições de trabalho, tá? Por melhores condições de trabalho. E, bom, isso não é diferente por todos esses anos aí. Eu estou falando com você sobre um contexto de século XIX, 1800 e alguma coisa, século XX, 1900 e alguma coisa. Para a história, né, para o nosso período histórico, isso é ontem, né? Mas dos anos 50, 1950 para cá, já houve outra revolução, que é a revolução da sociedade de informação. Então, a partir do momento em que a gente entrou na sociedade de informação, isso também mudou, trouxe ali uma outra revolução do trabalho, né? E o trabalho, ele se tornou um trabalho mais tecnológico, um trabalho em que várias implicações, né, estão envolvidas com o contexto em que a gente vive, né? Então o trabalho ele passou também a ser modificado pelo contexto em que nós vivemos, que é um contexto da sociedade de informação, a era da tecnologia, né? E aí a gente tem também
as introduções das tecnologias nos ambientes de trabalho, né? A gente tem o uso generalizado de equipamentos eletrônicos e a tecnologia impulsionando a produção. Então, querendo ou não, nós temos a troca, né, a substituição de muitos trabalhadores por máquinas, né, por tecnologia, a substituição aí, né, de pessoas pelos computadores, né? E aí a gente sabe que essa modificação também modifica, de certa forma, o nosso mercado de trabalho, né? A gente tem o aumento das taxas de desemprego, né, a partir ali de 2007, 2008, que é o momento em que a gente começa a ter mais da tecnologia substituindo o trabalho do homem. Então, todo esse histórico, né, da construção ali do direito do trabalho, faz com que a gente perceba que não basta a nossa legislação trabalhar a empresa em si. É necessário também regular as relações de trabalho, porque, querendo ou não, o empregado, ele trabalha há 20 anos na empresa e, de repente, ele é substituído por uma máquina, por um computador, né? Vamos colocar assim, os atendentes de lanchonete. Hoje você tem totens eletrônicos que simplesmente substituíram o trabalho daquela pessoa que fazia o atendimento. Você mesmo faz o seu próprio atendimento, clicando ali nos totens e pronto, recebe o seu lanche pronto na sua frente. Mas e o direito daquela pessoa que trabalhou 20 anos naquela empresa, por exemplo, né? Como é que fica? Como é que você resguarda a condição daquela pessoa continuar trabalhando, né? Como é que você faz essa alteração, né, dentro do contrato de trabalho? Como é que você pensa, né, no empregado? Porque, querendo ou não, hoje a grande reclamação, né, dos empresários sobre a legislação trabalhista é que a legislação trabalhista traz muitos direitos, né, mas o que a gente está vendo é uma precarização desses direitos a cada dia mais. E aí você imagina, se tendo a legislação forte relativamente, a gente tem uma precarização do trabalho, imagina se você não tivesse, né? Mas a tendência, infelizmente, hoje é que há cada vez mais a flexibilização dessas normas trabalhistas, e aí é por isso que a gente tem que brigar mesmo pela manutenção do direito do trabalho, porque se não pela manutenção do direito do trabalho, pela sua modificação para o cenário atual. Afinal de contas, eu costumo dizer que o direito corre atrás da sociedade, né? Não o contrário. Então, se a sociedade está mudando, é necessária, sim, uma mudança do direito do trabalho para acompanhar toda essa atualização, tá? Bom, eu fico por aqui com esse histórico de agora. As atividades estão aí na sua plataforma, realiza essas atividades. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco pela tutoria e eu fico à disposição para te ajudar no que você precisar, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!